Vamos lá então, edital da PRF publicado hoje no Diário Oficial, ontem, dia 18, no site da PRF. Nesse vídeo aqui a gente vai falar de estratégia de estudo. Quais são as principais matérias em quais você deve focar, se vale a pena você tentar esse concurso agora ou não, se dá tempo ou não, como que você pode fazer para estudar com pouco tempo, tendo muita coisa para ver ainda, né? Aquela tática de guerrilha que eu chamo, né? O desespero de quem vai tentar a sorte. E se vale a pena você tentar ou não, mesmo você que já vinha estudando para outras provas parecidas, interessantes. Vamos conversar sobre tudo isso agora aqui nesse vídeo. E é basicamente isso, estratégia de estudos. Eu vou mencionar também a possibilidade de você estudar primeiro pelos assuntos cobrados com mais frequência para garantir alguns pontos. Essa é uma tática que vale especialmente para matérias que não vai dar tempo de estudar mesmo. Você sabe que você vai conseguir ler uma, duas, três aulas só, então focar nos assuntos mais cobrados pode ser uma boa saída, ok? Antes disso, informações básicas e rápidas, você com certeza já está sabendo todos os detalhes dessa prova, mas basicamente banca CESP, Sebrasp, né, que mudou de nome, o CESP já tem um tempinho, mas ninguém larga o nome CESP, 120 questões no estilo certo ou errado, acertou ganha um ponto, errou perde um ponto, é aquele famoso formato de tortura do CESP. A prova está marcada para o dia 28/3, se a pandemia permitir, e são 1.500 vagas imediatas, assim distribuídas, 1.125 de ampla concorrência, 300 para negros e pardos e 75 para portadores PCD, portadores de condições deficientes, alguma coisa assim, para quem tem alguma deficiência. Agora, atenção que existe uma grande chance das vagas de PCD serem revertidas para ampla concorrência. Grande chance não, mas é uma possibilidade, porque é difícil você passar no concurso da área policial tendo alguma deficiência física, ok? A área policial limita, inclusive ela exclui candidatos que têm determinadas deficiências físicas, todas elas estão listadas no edital. Se você tiver alguma, leia o edital, ok? Bom, a prova vai ser dividida em 3 blocos, eu dividi as matérias já em 3 blocos aqui do lado para você dar uma olhada. E o bloco 1 vai ter 55 questões no total, o bloco 2 vai ter 30 questões e o bloco 3, 35 questões. O que mudou da última prova para cá? O bloco 2 tinha 40 questões, e ele jogou 5 questões para o bloco 1, 5 questões para o bloco 3, agora ele só tem 30. Reduziu, só não, né? Ainda tem questão para cacete nisso aí. Agora, pontuação mínima. Diogo, mínimo eu nem olho, concurso e tal, se você não fizer o mínimo você não tem a menor chance. Atenção que os mínimos não são muito baixos não, tá? Para uma prova CESP. Por exemplo, aqui no bloco 2, para ficar a coisa bem clara, bem direta, no bloco 2 a gente tem uma pontuação mínima de 10 pontos. Não é 10 acertos, é 10 pontos, pontuação líquida. O que isso significa? Se você, deixa eu ver para não escrever embaixo de mim aqui, se você tiver das 30 questões, você acertou 20 e errou 10, você ganhou 20 pontos e você perdeu 10, porque você errou 10, a sua nota líquida final foi 10, que é exatamente o mínimo, ok? Em termos de percentuais de acerto bruto, acertar 20 é 66%, né? 2/3. Mas, no caso do CESP, a sua nota vai lá embaixo porque você errou muitas questões. Ok? Então, nesse caso aí, você teria feito o mínimo. Se você acertar 20 e errar 10, você vai fazer o mínimo do bloco 2, que é 10 pontos. Beleza? Acho que até esse momento, há 2 meses e meio da prova, você já deve estar ciente de como funciona o CESP. Mas o que isso significa na prática? Beleza, Diogo, você já botou medo em mim. Eu tenho um vídeo sobre como fazer prova CESP. Vai aparecer no final do vídeo aqui, se eu não esquecer. No finalzinho vai estar para você clicar e você pode assistir. Mas o que significa esse formato de certa e errada do CESP, que você perde um ponto quando erra? O CESP valoriza o candidato mais bem preparado. Ele valoriza o candidato mais bem preparado. Ok? Eu vou dar uma explicaçãozinha mais detalhada sobre isso depois, mas basicamente é o seguinte: quando você erra, você perde ponto. Então, o candidato mais bem preparado erra menos. Tem 2 formas de você errar menos: ou saber quase tudo, ou identificar aquilo que você não sabe. Opa, isso aqui eu não domino, vou deixar em branco, por exemplo.
E aí você erra menos. Primeiro você faz todas as questões que você tem certeza, deixa as que você não sabe em branco, e aí você vê quantas eu marquei, quantas eu deixei em branco aqui. Não, eu preciso chutar mais algumas, porque não adianta eu ter certeza de 40 questões, porque eu vou ser reprovado, mesmo que eu acerte as 40. Então você vai marcando mais. Mas basicamente o CESP favorece quem sabe mais. O que isso significa na prática para você? Significa que você não tem nota mínima por matéria. Não tem. Significa que você pode tirar 0 ou até nota negativa em alguma matéria. Não tem problema, exceto legislação de trânsito, porque tem nota mínima para esse bloco 2 e ela sozinha está no bloco 2. Nas outras matérias você pode deixar tudo em branco, ignorar completamente, e você não vai ter problema, não vai ser desqualificado. Ok? Então você é mais interessante em formato de prova CESP que você saiba muito, muito, muito de quase todas as matérias do que você saiba mais ou menos de todas. O CESP quer que você fique muito, muito, muito craque em algumas matérias, você pode até deixar outrasinhas ali em branco, não estudar, por exemplo, que aí você mesmo assim consegue uma nota boa. Beleza? Eu explico isso melhor mais para o final. Bom, então você está estudando para concurso, você não está estudando para a área policial, por exemplo, está pensando se faz essa prova ou não. O que a gente tem aqui? A gente tem informática, tem português, tem raciocínio lógico, que aqui é bem mais matemática do que raciocínio lógico. Você tem penal e proc-penal, especialmente se você já estuda para a área policial, ou se estuda para tribunais ou alguma coisa assim. Você tem o Romeu e Julieta, administrativo e constitucional, 2 matérias que estão em todas as provas. Então, só dessas que eu circulei, tirando legislação de trânsito, só dessas aqui você já tem matérias bastante clássicas do mundo dos concursos. Pelo menos 5 delas são bastante clássicas. As outras você vai analisar. Ética também é uma matéria que cai em quase todos os concursos, normalmente dentro de direito administrativo. Então nós temos aí, tirando penal e proc-penal, que às vezes cai, às vezes não, as outras 6 são bem frequentes, muito comuns no mundo dos concursos, e é provável que você já tenha estudado todas elas ou quase todas elas. E a gente tem agora o caso de língua estrangeira, que você tem que escolher entre inglês e espanhol, e você faz essa escolha no momento da inscrição. Então, escolher uma das línguas, se você não souber inglês muito bem, escolher espanhol, pura e simplesmente, treine muitas questões de espanhol, porque chega uma hora que já não tem mais pegadinha, não tem mais coisa que a banca possa inventar. Mas você tem um mundo de matérias aqui que não são tão bizarras assim. Diogo, quais são as matérias mais diferentonas que não caem nunca em prova nenhuma? Física e geopolítica. Física, você pode esperar mais ou menos 6 questões, geopolítica você pode esperar mais ou menos 4 questões. E não tem problema, tá? Você deixando 10 questões em branco, você ainda tem uma chance muito boa de ser aprovado se você for muito bom nas outras matérias. Diogo, beleza, eu estou vendo esse asterisco aqui, essa quantidade de pontos por matéria é uma estimativa. É uma estimativa baseada na última prova. Eu peguei simplesmente e distribuí 5 pontos para o bloco 1 e 5 pontos para o bloco 2. Em qualquer matéria eu só aumentei um pontinho, uma questão. Exceto o raciocínio lógico, que eram 8, e eu aumentei para 10. No resto, mexi pouca coisa, fui bem conservador. É mais um retrato aqui parecido do que foi na última prova, para você ter uma ideia. É difícil que eles mudem muito radicalmente. Tá? A gente teve a saída de uma matéria, que é a história da PRF, e eu distribuí os pontos dela também. Okay? Então está uma estimativa bem conservadora, bem tranquila. E sim, essa distribuição de pontos aqui foi bastante equânime na última prova também. Tá? Direito penal foi a que teve mais questões nesse bloco, na última prova, e direito administrativo gosta muito de ter muitas questões também. Então são 2 das principais aqui, mas basicamente 5, 6, 7 pontos, não tem muito o que correr. Então, baseado em pontos, você não tem tanta diferença assim de uma matéria para outra. Exceto português, que é uma das principais, raciocínio lógico, que é uma das principais também, e você pode esperar que talvez informática seja uma das principais. As outras ficam mais ou menos aí numa pontuação média. Então ferrou, né? Se você estava querendo pegar as matérias que têm mais pontos, você não pode esperar quase nenhuma com mais pontos. Qual outro critério que você vai utilizar então? Dá ênfase, primeira coisa, às matérias em que você já está com algum conhecimento.
Por quê? Porque a gente está falando de uma prova CESP, a gente está falando de uma prova que pune quem erra. Então fica bom nas matérias que você está mais ou menos, porque você vai garantir mais pontos nelas. Beleza? Um outro critério que você pode utilizar é o de tamanho. Eu listei aqui, nessa coluna, o tamanho em aulas de cada matéria, conforme o pacote do Direção Concursos. E é só para a gente ter uma estimativa, é uma coisa de comparação. Quais são as maiores matérias, quais são as menores. E aí eu fiz um pontos por aula. Eu dividi basicamente a quantidade de pontos que a gente pode esperar pela quantidade de aulas. As matérias verde têm uma relação boa, você vai ganhar muitos pontos para poucas aulas lidas. Então são elas português, física, ética, trânsito e direitos humanos. Esse é um outro critério, ok? Tamanho da matéria para saber se vale a pena ou não dar uma lida nela. Lembra, é melhor você ficar muito bom em quase todas as matérias do que mediano em todas. A gente está falando de prova CESP. Tá? Então, você poder cobrir, por exemplo, 5 aulas de direitos humanos, não é tão mal. Direitos humanos é uma matéria que você já estava pensando em largar, mas são só 5 aulas. Ah, Diogo, eu estou bem mais ou menos em direito constitucional. Pô, direito constitucional com 14 aulas, para você pegar desde agora, já não fica tão interessante assim. São matérias que têm uma relação pontos por aula pior. Administrativo, constitucional, legislação especial, geopolítica, por incrível que parível também, e a língua estrangeira, só que língua estrangeira você vai só fazer questões, então ignore, isso aqui você pode fazer língua estrangeira também. Ok? São coisas que você tem que levar em consideração na hora de escolher. Mas tem uma coisa que você tem que levar em consideração, e isso veio para dar aquele tempero especial a essa prova. A redação. Está escrito no edital, eu copio as palavras do edital. Discursiva, né? Temas relacionados aos objetos de avaliação. E os objetos de avaliação são todas as matérias. Eu acho pouco provável que eles tenham uma discursiva baseada numa matéria menos importante, que não seja o núcleo do trabalho ou do que você tem que conhecer para trabalhar lá. Mas pode vir uma discursiva sobre física, por exemplo. Pode vir uma discursiva sobre espanhol. Espanhol e inglês não, eu acho difícil. Mas pode vir sobre direitos humanos, pode vir sobre um monte de coisa. Até raciocínio lógico, matemática, infelizmente. Mas é uma realidade. Então, a partir do momento que você escolhe deixar algumas matérias de lado, você está correndo o risco, sim, de pegar uma discursiva e dançar. Tem que rolar aquele somebody love, dar aquela enrolada, jogar aquela conversa fiada, preencher as 30 linhas lá sobre um assunto que você não domina. Então, existe essa possibilidade e eu espero que não seja assim e eu acho que não é interesse do órgão nem da banca fazer isso, tá? Pegar um assunto muito específico que poucas pessoas vão saber e que não tem nada a ver com nada, ok? Mas fica esse alerta também para dar esse tempero especial. Se você quiser tentar maximizar o ganho de pontos, você tem duas alternativas bem interessantes em se tratando de prova CESP. Uma delas, a específica que eu gosto mais de utilizar com o CESP. Uma matéria que você não sabe muita coisa, que não vai dar tempo de ler, que você está pensando em abandonar, estuda pelas assertivas certas. O CESP tem as questões de certo ou errado, ou a questão está certa, é uma assertiva, né? Uma frase, um parágrafo, ou ele está certo ou ele está errado. Chuta, não olha, vai direto para o gabarito, não na prova, né? Estudando em casa agora. Vai direto para o gabarito e vê se aquela assertiva estava certa ou errada. Estava certa? Você lê. Se ela estava errada, você nem olha. Você só quer ler as assertivas certas. É como se você estivesse fazendo um curso relâmpago de assertivas certas do CESP. A verdade segundo o CESP. Esse é o lema. Então, na hora da prova, você fez várias questões. Você só leu questões certas. Centenas, milhares de questões certas. Na hora da prova, se você bate o olho numa questão e fala, isso aqui parece que está certo, eu já vi isso aqui antes, você marca como certo. Se você bater o olho e falar, nunca vi isso aqui na minha vida, ou você marca como errado, se você for sagaz e audaz, ou você deixa em branco. Reconheceu, marca como certo. Outra possibilidade é você pegar os assuntos cobrados com mais frequência. Deixa eu sair da frente aqui. Produção, me joga para o cantinho, obrigado. Produção sou eu mesmo. Os assuntos cobrados com mais frequência.
Hoje em dia você tem tantas questões de provas anteriores, do CESP, da área policial, etc. e tal, que é possível fazer uma análise estatística. Quais são os assuntos cobrados com mais frequência? Então, em se tratando de CESP na área policial, aqui está um exemplo para português. E o que é interessante desse exemplo? Você vê que menos da metade dos assuntos, que são esses aqui marcados em laranja, respondem por 80% das questões. Então, se você só vou conseguir estudar metade de cada matéria, você pega a metade que cai com mais frequência. A chance de você acertar é maior. Lembrando que não existe garantia de que o futuro repita ao passado. Isso aqui é uma análise feita olhando para o passado. Esses foram os assuntos cobrados com mais frequência em português de prova CESP. Tá? E aqui estão todos. Você dá uma filtrada depois na hora de estudar pelo seu edital verticalizado bonitinho. Ok? Essa análise estatística você encontra dentro da minha comunidade de concurseiros, junto com diversas outras videoaulas minhas de como estudar para concurso. É estudocompleto.com.br, tem link na descrição. É uma comunidade de concurseiros, você consegue conversar com outros concurseiros lá e a gente tem lives quinzenais que eu fico aqui no YouTube batendo papo, conversando com os alunos, tirando dúvidas. É bem legal, ok? Dê uma olhada lá depois em estudocompleto.com.br. Tem link na descrição e é isso aí. Bom, voltando. Nossa análise inicial. Muita atenção aos mínimos. Claro, se você não fizer, existe uma pontuação mínima total que é de 50 pontos. Se você não fizer nem 50, você está eliminado, mas dificilmente você seria chamado com 50 pontos, apesar de que a gente está falando de 1.500 vagas, vai ter uma galera ali eliminada no TAF. Eu não manjo de TAF, eu não gosto de falar de TAF porque não é minha área de especialidade. Então, assim, a nota de corte pode ser baixa, tá? A nota de corte pode ser baixa pela grande quantidade de vagas. E vão ter muitas eliminações aí. Eles vão corrigir 4 vezes o número de vagas. As redações, perdão, vão ser corrigidas em 4 vezes o número de vagas. Então vai até a posição 6.000 praticamente. Na ampla concorrência vai até a posição 4.500, salvo engano, bem próximo disso, ok? Isso faz com que, se você estiver entre os 4.500 primeiros da ampla concorrência, você vai ter a sua redação corrigida e, assim, se Deus quiser, ou se muita gente for eliminada na sua frente, você consegue ser chamado também. Lembrando que são 1.500 vagas imediatas, eles pretendem chamar mais 500 no ano que vem, e eles pretendem chamar os 1.500 ainda em 2021. E tem a prova de títulos também, no máximo 10 pontos, o que é ponto para Cacilda, né? 3 pontos para quem tiver doutorado, por exemplo. 3 pontos vão te jogar algumas dezenas de posições acima, se você estiver na rabeira. E qual será a utilidade, né, de ter um PRF com doutorado? Mas é o jogo, são as regras, tem prova de títulos também. Se você não tiver, não tem problema, não é o fim do mundo. Poucas pessoas vão ser eliminadas porque não tinham título, tá? Poucas têm e essas pessoas vão subir algumas vagas, mas não esquenta muito com isso não. Dá uma olhada no edital depois para você ver também como que isso funciona. O que é importante agora você ter em mente? Na minha opinião, o ideal é você cobrir o máximo possível de conteúdo programático. Lembra que o CESP gosta de quem sabe mais. Ok. Só que CESP é uma das bancas mais diferentes, é um estilo de prova completamente diferente. Você tem que se acostumar com esse estilo, você tem que treinar questões. E lembre-se, não passa em concurso quem sabe mais, passa quem acerta mais questões. Acerte questões, isso vai ser fundamental. Então agora o seu estudo, a sua revisão tem que ser tudo baseado em questões. Não dá tempo de você criar resumos. Leia, faça questões como exercícios de fixação. Leia outra aula, faça questões. Leia outra aula, faça questões. Vai revisando via questões, porque você está treinando questões ao mesmo tempo e porque isso favorece a memorização de longo prazo. Se você resumir hoje e você não reler mais, eu te garanto que você vai esquecer o que você colocou no resumo. Não vai dar tempo de fazer resumo e mal vai dar tempo de reler o resumo depois. Então, leia e faça questões. É a melhor estratégia, é assim que os aprovados são aprovados, ok? Fazendo muitas questões. E aí você começa, depois de fazer muitas questões, você começa a focar nas suas dificuldades, começa a focar no que você está errando. Ah, deixa eu ver aqui, eu vou fazer um caderno de erros. O que eu estiver errando, eu vou anotar
separado no caderninho e eu vou pegar todas essas coisas que eu estou errando, as decorebas, as listinhas, as exceções e tal, tá tudo anotado no caderno de erros, eu vou cair de cabeça no caderno de erros faltando poucos dias para a prova. Aí sim você vai decorar essas porcarias durante uns dias, mas está perto do dia da prova e o dia da prova é o que interessa. Mas agora, 70 dias antes, 60 dias, 50 dias, não adianta escrever e ficar relendo o resuminho porque você não vai decorar tudo desse jeito. Ok? Se você quiser saber mais sobre como fazer um ciclo de estudos, aliás, esse aqui é o primeiro vídeo de uns 7 vídeos em que eu ensino a estudar para concurso e para o concurso da PRF dentro da comunidade Estudo Completo. Esse aqui é o vídeo 1. No vídeo 2 eu ensino a fazer um ciclo de estudos. Se você já está na comunidade, é só continuar vendo o vídeo que está aqui embaixo. Se você não estiver ainda, entra, é estudocompleto.com.br. E aí depois, nos vídeos seguintes, eu ensino a fazer revisões periódicas, via questões preferencialmente. Eu ensino como estudar direto na letra da lei, como fazer caderno de erros, como fazer flashcards, como fazer prova CESP, tudo nas aulas aqui embaixo, se você já estiver na comunidade, e a gente conversa na live. Se você está no YouTube assistindo, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em curtir, por favor, e se inscreva no canal para ser notificado quando saírem novos vídeos, tá? Tem muita coisa boa aqui no YouTube também, dá uma olhada no canal, dá uma passeada e boa sorte. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Um grande abraço, boa prova e vamos lá, até a próxima.